Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Tudo? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia, dando continuidade ao nosso conteúdo. Estão preparados para mais uma aula? Podemos começar? Vamos lá, uma boa aula a todos. Iniciando nosso conteúdo sobre o processo de industrialização no Brasil, podemos dizer que ele ocorreu de forma retardatária ou tardio. E por que ocorreu dessa forma? Primeiro, que, analisando com outros países que fazem parte do nosso planeta, a Revolução Industrial ela teve 3 fases, onde a primeira fase ocorreu num país conhecido como Inglaterra, que foi o pioneiro, o primeiro país a dar o primeiro passo nesse desenvolvimento industrial. Segunda fase foi quando outros países da Europa deram início também no seu processo de industrialização, junto com os Estados Unidos e o Japão. E a terceira fase foi onde o Brasil entrou. Então, podemos dizer que, durante as 3 fases da Revolução Industrial, ou seja, do processo de industrialização, a primeira e a segunda ocorreu nos países desenvolvidos, nos países ricos, nos países com a maior globalização, ou seja, o maior investimento. Já na terceira Revolução Industrial, entrou os países subdesenvolvidos, aqueles considerados pobres, e o Brasil, dentro da nomenclatura, comparando com outros países, nós somos um país subdesenvolvido. Podemos analisar que, enquanto na Europa se desenvolvia a primeira Revolução Industrial, onde ocorreu com a Inglaterra, e depois, na segunda fase, veio outros países europeus como França, Espanha, Holanda, no continente americano, os Estados Unidos, e no continente asiático, o Japão, o Brasil vivia sob um regime de economia colonial. Nesse período, o Brasil ainda era colônia de Portugal, lembrando que Portugal era metrópole e tinha domínio sobre as terras brasileiras. A partir de agora, vamos conhecer cada uma dessas fases e como elas ocorreram. Isso com relação ao nosso país, ou seja, o Brasil. A primeira fase foi de 1808 a 1829, conhecido como surto pequeno e insuficiente. E por quê? Vamos entender. O espaço brasileiro ainda se constituía em um arquipélago econômico. Por quê? Porque o Brasil ainda era colônia de Portugal, que era a metrópole. As atividades econômicas estavam dispersas pelo território e eram basicamente agrícolas, voltadas para o mercado externo. Desenvolvimento econômico no período colonial, após a divisão das nossas terras em capitanias hereditárias, onde a primeira atividade agrícola a ser desenvolvida e explorada era a cana-de-açúcar. Com a abertura dos portos, quem abriu? Dom João VI, em 1808, estimulou-se que a instalação de algumas poucas fábricas no Brasil poderiam surgir. Essas fábricas poderiam surgir, mas precisava-se de parceria com os países europeus. Tivemos importação de bens de produção, sobretudo com a Inglaterra, que era parceira comercial de Portugal, aprofundando a independência externa, tanto econômica quanto tecnológica. Portugal e a Inglaterra tinham esse apoio comercial, mas por questão de o Brasil ainda ser uma colônia de Portugal, não conseguiu se desenvolver economicamente da forma que era necessária. Assim, a expressão bens de produção ou bens de capital refere-se às máquinas, que são principais meios de transformação das matérias-primas, que fazem parte do setor primário da nossa economia, que é o processo de cultivo, é o processo de retiração da natureza para desenvolver na segunda fase, que é o processo industrial. Então, a expressão bem de produção ou bem de capital está relacionado com a matéria-prima que é extraída do seu habitat. E por que o Brasil não conseguiu se desenvolver na primeira fase do setor industrial, ou seja, da Revolução Industrial? Porque o nosso mercado ele era interno e era muito pequeno por conta de ainda estar no processo de povoamento e colonização, e era limitado pela escravatura, que era o processo de exploração da mão de obra negra africana dentro do nosso território. Em que área? A área agrícola, no cultivo da cana-de-açúcar. Tinha o desinteresse das elites nacionais, ou seja, não tinha interesse de enriquecer o território, cuja maior preocupação era continuar tendo grandes lucros com a agricultura exportadora. Eles não queriam modernizar o nosso território,
porque a mão de obra escrava para ele supria a necessidade de se produzir em grande quantidade, em grande escala. Tivemos também as dificuldades para obter e manter bens de produção. Quais foram? As máquinas, equipamentos e peças de reposição, porque dentro do nosso território, a principal mão de obra de grande valia para os latifundiários, para os barões, era a escrava. Também ainda na primeira fase da Revolução Industrial que ocorria na Europa, principalmente com a Inglaterra, que foi o pioneiro, o primeiro país a desenvolver a industrialização, o nosso país estava preocupado com a parte agrícola. Depois da cana-de-açúcar, tivemos a atividade cafeicultora, ou seja, o desenvolvimento, o cultivo do café, principalmente na região sudeste, onde o Brasil tinha como objetivo exportar o café para 2 pontos. Quais eram esses pontos? Para todos os países da Europa, lembrando a vocês que é um continente, e para os Estados Unidos, que eram os maiores compradores de café do Brasil. Lembrando a vocês, Estados Unidos é país. Então, todos os países da Europa comercializavam o café brasileiro e os Estados Unidos no continente americano. Os lucros obtidos com a exportação do café foram investimentos em novas atividades econômicas, especialmente na indústria. Foi onde eles começaram a perceber que tinha necessidade de ter maquinário para ajudar a melhorar o desenvolvimento econômico do nosso país. A infraestrutura instalada para o escoamento do café, o que era esse escoamento? Ferrovias e portos. Qual o principal porto? O de Santos. Foram fundamentais para viabilizar a nova atividade econômica. Por que eles viram essa necessidade de desenvolvimento? Porque o café ele era cultivado principalmente nos interiores do estado de São Paulo e Rio de Janeiro e precisava ser levado para Santos, para o porto, para ser comercializado na Europa. Para isso, para facilitar esse deslocamento, começou a se construir as grandes ferrovias para transportar os grãos de café das fazendas do interior até a cidade. Tivemos também a chegada dos imigrantes, que logo após o fim da escravidão, que ocorreu em 1888, lembrando a vocês que dentro do nosso período de escravidão, tivemos 4 leis que fizeram parte desse movimento. A primeira lei, Eusébio de Queiroz, que tinha como objetivo libertar os escravos e não conseguiram libertar, mas foi colocado em prática o seguinte: todos os fazendeiros que tinham seus escravos poderiam permanecer com eles. Isso no nosso estado do Ceará, foi onde a lei foi colocada em prática. Poderiam permanecer com eles, mas não poderiam mais comprar e nem vender escravos, não podia comercializar. A nossa segunda lei foi a lei do ventre livre. Toda criança, filha de negro nascida, estaria livre. A terceira lei, a lei do sexagenário. O idoso com mais de 60 anos, ele teria sua carta de alforria. E a quarta lei, que foi a mais importante, a Lei Áurea, onde libertou todos os escravos do nosso país. Os imigrantes incrementou o mercado consumidor local e, ao mesmo tempo, foi oferecida a mão de obra especializada, pois eles tinham experiência nas fábricas europeias. Os imigrantes, qual é o grupo de imigrantes? Os italianos vieram para o nosso país para substituir a mão de obra negra, pois havia chegado ao fim a escravidão no nosso país. Chegando à segunda fase, que ocorreu de 1930 a 1955, conhecido como a industrialização nacionalista. Por que esse nome? Porque está relacionado com o desenvolvimento do nosso país. A crise econômica de 1929 gerou uma drástica redução na atividade cafeeira. Lembrando que essa crise econômica ocorreu principalmente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Até então, carro-chefe da economia nacional, da economia do Brasil, acelerou o ritmo de industrialização no nosso país. Quais foram os fatores que aceleraram essa industrialização? Ou seja, fizeram parte desse grande desenvolvimento. A crise do capitalismo mundial, onde ocorreu em 1929, que estendeu-se por alguns anos, provocando a falência de muitos países fornecedores manufaturados ao Brasil. O fim da concorrência estrangeira criou condições para a implantação de novas indústrias. Por conta da crise econômica em vários países, principalmente aqueles que
comercializavam o nosso café, começou a se perceber que o café não seria mais um grande recurso lucrativo para o Brasil, que precisava começar a colocar em prática um novo desenvolvimento econômico, um novo plano. Tivemos o outro fator, o êxodo rural, provocado pela saída das fazendas de café. Trabalhadores começaram a ir para as cidades, aumentando a mão de obra operária e o mercado consumidor. Como as fazendas de café começaram a entrar em crise e não tinha mais o cultivo tão necessário para os latifundiários, começou a surgir o grande desemprego nessas fazendas e essas famílias foram para a cidade em busca de trabalhar, principalmente nas novas indústrias que estavam sendo colocadas em prática. E por que que eles iam atrás desse novo mercado? Porque os imigrantes italianos, eles tinham experiência, principalmente nesse mercado industrializado, porque na Europa já se vinha colocando em prática desde a primeira fase da Revolução Industrial. A política nacionalista de Getúlio Vargas, caracterizada pela intervenção do Estado na economia, que ocorreu de 1930 a 1945 e de 51 a 54, transformou o agente fomentador da industrialização, o Estado brasileiro, realizando grandes investimentos e modernizando a infraestrutura do nosso país, conhecido como a indústria de base. E foi no governo de Getúlio Vargas, conhecido como a Era Vargas, após a Segunda Guerra Mundial, que o ritmo de importação de máquinas industriais começou a ser colocado em prática no nosso país, onde teve a substituição das importações com relação a quais mercados? Roupas, móveis, calçados, entre outros, pois as indústrias colocadas no nosso país, indústrias estrangeiras, elas começaram a se ver obrigadas a produzir mercadorias que até então eram importadas. Isso quer dizer o quê? Que Getúlio Vargas percebeu que se precisava produzir esses produtos no nosso país, porque a crise que estava sendo gerada nos países europeus por conta da Guerra Mundial não conseguia suprir a necessidade brasileira. Para isso, algumas fábricas, algumas empresas que fizeram parceria com o Brasil colocaram o seu processo industrial dentro de nossas terras e o Brasil começou a se produzir esses produtos, roupas, móveis, calçados e entre outros. E dentro da história brasileira, a nossa terceira fase ocorreu de 56 a 1990, conhecida como a fase de JK, Juscelino Kubitschek. Foi o nosso presidente durante esse período. Ele tinha a seguinte meta: construir, reconstruir uma nova cara para o Brasil. Em que ano? Ele tinha como um objetivo, como plano de meta, fazer do Brasil em 5 anos aquilo que ele poderia levar em 50 anos. Isso quer dizer o quê? 50 anos sendo construídos em 5 anos. Ele queria fazer que o Brasil em 5 anos desenvolvesse economicamente e industrialmente tudo aquilo que ele havia perdido durante esses anos de processo de industrialização. Uma das medidas econômicas marcantes foi a abertura das fronteiras do país aos capitais estrangeiros, por meio de incentivos fiscais tarifários. Como assim, professor? Ele facilitou a entrada dessas empresas estrangeiras, processo industrial, nas nossas terras, diminuindo os impostos que elas deveriam pagar e fazendo parcerias comerciais. Os grupos estrangeiros pagariam menos impostos, além de descontos e prazos maiores para quitar a dívida que viesse a existir com o nosso país. O termo multinacional foi abandonado por não ser preciso, pois embora uma empresa possa se instalar em muitos países simultâneos, ela tem uma origem, conhecida como prefixo multi, e não transmite essa ideia. Transnacional é a mais adequada, afirma que o caráter internacional da empresa deixa claro que transpôs o limite de seu país de origem. Não entendi, vou explicar. Multinacional é quando a empresa impõe vários polos dentro de um outro país. E transnacional é aquela que faz parceria com o país, mostrando que não importa onde ela esteja, as características vão ser sempre as mesmas. E após essa introdução das empresas estrangeiras, capitais estrangeiros dentro do nosso território, passou a se ter um crescimento econômico do interior,
onde conseguiu abrigar grandes fábricas, principalmente no estado de São Paulo. A situação geográfica do nosso território era estratégico, pois tinha ligação entre as ferrovias cafeeiras e o Porto de Santos, ferrovias essas que foram construídas no período do café. Fatores locacionais, o que isso quer dizer, professora? São os fatores dentro de cada território, ou seja, dentro de cada ponto do nosso país. Capital, quando a gente fala de capital, é o dinheiro investido, não é com relação à capital do estado. O capital de cada ponto estava localizado com o terreno, a infraestrutura e os maquinários que eram desenvolvidos nesse ponto, a matéria-prima e fontes de energia tinha como padrão de distribuição das indústrias, moldadas pela distribuição das matérias-primas. Ou seja, dependendo do tipo de matéria-prima, ele recebia o maior número, maior fonte de energia. Mão de obra e mercado consumidor. Grandes cidades oferecem mão de obra mais qualificada. Por quê? Porque começaram a se colocar em prática o aperfeiçoamento do incentivo industrial. Então, eles precisavam entender como cada uma dessas máquinas funcionava. Começou a surgir os grandes cursos de aperfeiçoamento. E chegamos ao fim a mais uma aula. Espero que tenham gostado do assunto, que tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, podem tirar no Class. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro e tchau!